Olá, está no ar o programa Entre Ideias. Hoje com muita música e informação para você que está em casa. Confira nossos destaques. As férias escolares geralmente trazem várias preocupações aos pais. Por exemplo, muitos não sabem como entreter os filhos nesse período. Se você também tem dúvida e quer boas dicas para ocupar o tempo dos pequenos, continue com a gente e saiba como daqui a pouquinho. E ainda hoje, todo o talento do sanfoneiro Israel Souza. A paixão veio com maldade, sem piedade, machucou meu coração, sem razão. Tudo isso aqui no Entre Ideias. As férias escolares é um período de ansiedade para muitos pais, porque durante o ano eles estão acostumados a lidar com os pequenos apenas em alguns momentos do dia, pela manhã, na hora do almoço, à noite. Mas nas férias as crianças ficam com muito tempo livre e a grande dúvida dos pais é como preencher esse tempo ocioso da criançada. Para responder a esta e muitas outras questões sobre o tema, convidamos o professor Marcos Teodorico Almeida, coordenador do Laboratório de Brinquedos e Jogos da UFC, e a psicóloga doutora Ana Letícia Nunes. No quadro musical, estamos recebendo o sanfoneiro Israel Souza. É um prazer recebê-los aqui no Entre Ideias. Qual a importância das férias para as crianças? Em meu ponto de vista, é um momento único e especial, onde a gente pode se aproximar mais dos nossos filhos, ter mais contato e compreender melhor algumas condutas e ações que as crianças possam nos demonstrar durante uma relação, principalmente durante um ato lúdico e uma ação lúdica. Eu acho que as férias, se ela é planejada, se ela é sistematizada, estruturada, pode ser uma experiência, uma riqueza, onde os pais e as famílias podem compreender melhor quem são os seus filhos, porque na sua grande maioria do tempo, como você bem colocou, Olavo, que durante todo o ano letivo os pais eles se ausentam um pouco do processo educativo, onde a responsabilidade acaba sendo assumida pela própria escola. Então quase todo o tempo da criança ou do seu filho tem essa responsabilidade de formativa, educativa, de oferecer uma série de possibilidades às instituições educativas, seja ela pública ou particular. No momento das férias, não. As instituições perdem esse valor e esse valor é constituído pela família, é incorporado pela família. Então a família tem, a priori, a obrigação de sistematizar, de planejar, de organizar melhor essa relação familiar durante o período de férias. Então é fundamental que essa relação seja produtiva e seja bastante rica, e aí cabe a criatividade e as possibilidades que a gente vai tentar conversar e dialogar aqui nesse programa. E interessante contextualizarmos que no mundo atual a demanda é que as crianças iniciem sua vida escolar em creches. Então elas passam o dia inteiro na escola, avançam para a educação infantil e ensino fundamental 1, num tempo integral, onde elas vão ter intensas atividades curriculares, extracurriculares, atividades em que elas acabam retornando para casa com os pais. Então eu comparo essas atividades a uma jornada de trabalho de um adulto. E elas têm verbalizado com frequência no consultório: eu estou cansada. Então é importante tirar o estigma de que estar em casa é ruim para essas crianças. Elas precisam disso. A família é a primeira instituição da qual a criança faz parte. É na família que a criança se desenvolve, é na família que a criança estabelece as primeiras relações com o mundo, e isso precisa ser valorizado. É uma época em que os pais precisam se valer da criatividade para entreter os filhos em casa? Sim, eu complementaria, se o professor me permite, com duas questões. Primeiro, tem que priorizar a qualidade desse momento. No mundo atual, nós não podemos mais falar em quantidade de tempo, e sim em qualidade. Segundo, a disponibilidade dos pais para estar com essas crianças. Eu posso ter tempo, mas posso não estar disponível. É o que está acontecendo atualmente, a questão das tecnologias, dos videogames, dos tablets, né, onde os pais deixam as crianças horas e vão fazer suas atribuições. Então, eu acredito que esse momento, como o professor bem colocou de início, ele exige uma intensidade e criatividade, sim. É interessante o que a doutora falou no sentido da questão da qualidade das relações. Eu acho que o que importa não é a quantidade,
do tempo que você passa com seu filho, ou brinca com seu filho, ou joga com ele, ou cria alguma coisa com ele. Mas é a qualidade dessa relação. Se a qualidade ela é significativa e ela é importante, ela pode ser até pequena, mas ela vai ser tão intensa e tão fundamental, nem que seja 5 ou 10 minutos, mas ela tem uma qualidade significativa e bastante profunda. E isso vão deixar marcas muito importantes na questão dos valores, na questão da cognição, na questão da motricidade, na questão da afetividade. A qualidade é fundamental. E nem sempre a gente dá o devido valor à qualidade das relações lúdicas. E aí não é só a criatividade, mas com elementos simples ou coisas simples nós podemos construir relações lúdicas afetivas bastante significativas. E até o fato de cantar, de usar o sentido, de usar o próprio corpo como elemento lúdico importante, que na realidade que a gente fala muito para os nossos alunos, será que para brincar a gente precisa de brinquedo? Na realidade não, na realidade a gente precisa dos nossos corpos, dos nossos sentidos, da nossa imaginação como elementos importantes. E que talvez seja o melhor brinquedo que nós temos e que ninguém pode construir, que é o ser humano. Então o ser humano é um brinquedo ativo e vivo bastante importante. E como nós usamos nós como um brinquedo em uma relação com os nossos filhos, aí está aí a grande estratégia que a gente tem que utilizar enquanto pai, enquanto adulto, enfim. O senhor coordena o laboratório de brinquedos e jogos da UFC. Qual a finalidade do Labrinjo? Olha, o laboratório de brinquedo que surgiu há 13 anos na Faculdade de Educação, hoje estamos no Instituto de Educação Física e Esporte, lá no campus do PC. Ele surgiu com a ideia de discutir junto à formação de professores e futuros educadores, pessoas que iriam atuar dentro de instituições de ensino, seja ela no terceiro setor, formal e não formal, com a questão do lúdico. Porque a gente se preocupa muito na formação didática pedagógica, a formação técnica do professor, mas a gente esquece que por trás do professor tem o humano, tem a pessoa, tem o indivíduo. E qual a importância, então, do brincar na formação desses professores? Como o brincar vai auxiliar e ajudar nesse processo de diálogo que ele vai ter com os seus alunos? Por que brincar é importante? Por que o jogo é importante? Por que o brinquedo é importante? E o laboratório surge dessas indagações, dessa inquietação de criar um espaço lúdico estruturado com brinquedos e materiais lúdicos para trabalhar com análise de classificação de brinquedos, escala de intensidade lúdica, mapas afetivos, a parte de diagnóstico, ludodiagnóstico. Então, o laboratório, quando surgiu com essa ideia de trabalhar na formação, desenvolver estudos e pesquisa no âmbito da cultura lúdica, no âmbito do brincar. E, lógico, com o laboratório surgiu outros projetos, que depois a gente pode falar um pouco sobre ele. Esse laboratório é aberto ao público? Hoje, o laboratório de brinquedo é aberto mais para o campo acadêmico, não só interno, os alunos de sociologia, antropologia, educação física, pedagogia, psicologia, como outras universidades do ensino superior, daqui do estado do Ceará, como também da zona metropolitana, e nós atendemos crianças da comunidade para fazer a análise e estudo sobre brinquedos e jogos. De repente eu quero desenvolver um jogo, ou desenvolver um design de jogo e quero experimentar com crianças de 6, 7, 8 anos. E como eu faço para fazer essa análise, essa discussão em cima desse jogo que vai ser implantado e oferecido e desenvolvido por eles e também incorporado por eles. A gente usa tanto o grupo de controle de crianças da comunidade ou de escolas para trabalhar dentro do laboratório. Atualmente ele desenvolve essas ações e outras ações de eventos que a gente faz, como o Board Games, o Dia Internacional do Brincar, o Brincando no Museu, que está atrelado a outros projetos de extensão, que é o Museu da Infância e do Brinquedo da Universidade Federal do Ceará, o Brincar para incluir com crianças com atenção à diversidade, são crianças com paralisia cerebral, deficiência mental. Então, tudo isso está dentro dessas conexões com o laboratório de brinquedos. O senhor acabou de lançar um livro, Brincar, Amar e Viver. Fala um pouquinho sobre esse livro. Esse livro, na realidade, ele surgiu, eu sempre gostei, queria escrever outros livros, queria escrever... Cadê o livro? O livro está aqui, é um livro que foi lançado recentemente, foi um livro que foi feito com muito carinho. E esse livro nasceu de uma leitura que eu fiz de Maturana. Eu tive a oportunidade na Universidade de Barcelona de conhecer Maturana, e ele tem um livro que ele publicou juntamente com uma outra professora sobre brincar e amar. E é um livro belíssimo. E eu digo, por que não pensar numa tríade com relação ao brincar, amar e viver? Porque acreditamos que brincar é uma forma de viver e uma forma de se posicionar diante do mundo. Eu acho que a vida, ela necessita, ela demanda essa relação afetiva, e o brincar pode ser um elo de conexão entre o homem com o outro, o homem com o ambiente e o homem consigo mesmo. E aí a gente convidou uma série de professores
que tratam temáticas sobre brincar, o jogo e a brincadeira no território nacional brasileiro. E cada um contribuiu, foram 8 capítulos construídos com uma temática específica. Então aqui nós temos colegas falando sobre a relação do brincar, a tecnologia e também a brinquedoteca, espaço estruturado para brincar, a questão do brincar com o estudo da iconografia, com a questão do ludismo e a questão do jogo popular e jogo tradicional, e enfim, uma série de temas bem interessantes que foram criados dentro desse livro. Quer dizer, muita gente participou na elaboração desse livro? Muitos, aqui eu fui o organizador principal e convidei especialistas que tratam dessa temática sobre o brincar, amar e viver aqui no Brasil. Lógico que tem outros colegas do exterior, mas optamos por trabalhar com colegas do Brasil para construir esse trabalho coletivo, que são a participação de 8 autores, coautores dentro desse livro. Doutora Ana Letícia, as férias chegaram. Sim. Não é isso? O que os pais podem fazer? Quais as dicas? Olha, são muitas, mas a premissa básica de todo o processo, tudo que a gente faz na vida, a gente planeja. Com certeza. Então seria interessante um planejamento e, sobretudo, que o filho, o mais envolvido, o mais interessado, participe desse planejamento. Então, como a criança, dependendo da idade, crianças de 6, 7 anos gostam muito dessa questão da ludicidade, eu acho interessante que esse planejamento seja feito de uma forma lúdica. Por exemplo, uma caixinha, onde os pais irão escrever junto com os filhos propostas a serem realizadas naquelas férias. Se a gente for pensar, as férias são muito curtas, o tempo passa rápido, nós temos aí 4 semanas. Então, digamos que o filho sugira uma atividade, por exemplo, uma viagem, que não seja possível realizar dessa vez. Então, essa viagem ela pode ficar guardadinha naquela caixa para um momento que ela seja possível. Então, diversas atividades, como jogos, né, jogos onde vão proporcionar interação entre os membros da família. E temos também, por exemplo, a culinária, depende muito do perfil da família. Tem família que gosta de cozinhar, então a culinária, a gente pode fazer piqueniques à noite, tudo isso quando os pais chegam, porque nós estamos falando sobretudo dos pais que estão trabalhando, né, que não têm a disponibilidade tão grande para estar com essas crianças. Que já é um problema nas férias das crianças. É, né? Verdade. Que o pai não pode interagir com elas, está passando todinho, né? É um único momento que eles têm para ficar o tempo todo, né? Justamente são as férias, né? Aí eles estão trabalhando, aí complica. É verdade, mas mesmo assim é possível realizar atividades no período noturno, porque falamos aqui desde o início a questão da qualidade e não quantidade. Então, por exemplo, piqueniques noturnos. Agora tem que estar disposto a desarrumar a casa. Eu sempre falo que uma casa, antes de ter crianças, tem uma configuração muito diferente depois de ter crianças. Quando você tem crianças em casa, você já não tem mais aquele centro de mesa em frente à televisão. É uma casa totalmente desarrumada. Desarrumada. Nós temos, arrumada do jeito das crianças, eu diria. Nós temos, então, brinquedos espalhados pela sala. E é interessante, nesse momento que eu estou falando do piquenique noturno, por exemplo, colocar almofadas no chão, né? Podemos colocar também velas ali para fazer um clima bem noturno. Podem fazer o piquenique de pijamas, podem fazer piquenique de fantasia, né, fantasiados. Isso envolve muito crianças pequenas, crianças de 3, 4 anos, que ainda estão muito na fase do simbolismo, né? Então, a gente pode ir discutindo também no decorrer do programa outras atividades, né? Outro que eu venho me lembrando nesse momento que eu acho interessante, essa interação da família, seria, por exemplo, a montagem do quebra-cabeça gigante, de muitas peças, onde aquele quebra-cabeça ele não vai terminar na mesma hora. Então, a família, todos os dias ou dias alternados, volta para aquele quebra-cabeça, monta aquele quebra-cabeça, vai dando continuidade. No final já existem, né, colas, você cola o quebra-cabeça gigante e ele se torna um quadro. Exatamente. Então, isso é muito importante, porque valoriza a criança, ela sente autoconfiança ao estar com os pais. Isso ajuda muito também na autoestima. E agora eu converso com Israel, sanfoneiro. Tudo bom? Tá ficando famoso você, né, Israel? Fala um pouquinho da sua história musical. Bom, obrigado primeiro pelo convite. Eu comecei a tocar ainda bem jovem. Comecei aos 14 anos de idade. Eu comecei a estudar o piano, tocar teclado eletrônico e já fui trabalhar na noite, já com bandas de baile, viajando no interior do estado. E quando eu conheci a obra do mestre Dominguinhos, aí eu realmente me apaixonei pela sanfona e tô aqui colado com ela até hoje. E a previsão é até os meus últimos dias de vida.
Quanto tempo você toca profissionalmente? Há 16 anos. Comecei a cantar, montei uma banda e estou fazendo alguns shows aqui na cidade de Fortaleza e já viajando para outros Você só toca estados. acordeão ou toca outros instrumentos? Bom, eu parei de fazer, tá com a prática do piano, né? Eu venho focando meus estudos mesmo no acordeão. É, né? O piano sempre é uma continuidade da sanfona, né? Teclado, né? Vamos de música, Israel. A paixão veio com maldade, sem piedade, machucou meu coração. Sem razão, acertou de jeito no meu peito, me deixou sem direção. Nunca mais eu vou acreditar no amor. Você me deixou com uma ferida em minha vida, me causando tanta dor. Chora coração, chora que agora tudo terminou. Chora coração, que agora está longe do seu grande amor. Chora coração, chora que agora tudo terminou. Chora coração, que agora está longe do seu grande amor. A paixão veio com maldade, sem piedade, machucou meu coração. Sem razão, acertou de jeito no meu peito, me deixou sem direção. Nunca mais eu vou acreditar no amor. Você me deixou com uma ferida em minha vida, me causando tanta dor. Chora coração, chora que agora tudo terminou. Chora coração, que agora está longe do seu grande amor. Chora coração, chora que agora tudo terminou. Chora coração, que agora está longe do seu grande amor. O programa Entendeu vai para um rápido intervalo. Vamos curtir um pouquinho mais. Israel Souza. Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Mas eu só quero um amor que acabe o meu sofrer. Um xodó pra mim, do meu jeitinho assim, que alegre o meu viver. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Entre ideias de volta, hoje dando super dicas para os pais que não sabem como entreter a criançada nesse período de férias escolares. Conversando comigo sobre o assunto, o professor Marcos Teodorico Almeida, coordenador do Laboratório de Brinquedos e Jogos da UFC, e a psicóloga doutora Ana Letícia Nunes. No quadro musical está com a gente o sanfoneiro Israel Souza. Nesse período, nem sempre os pais estão de férias. O que fazer?
Eu acho que a doutora Letícia já colocou uma coisa importante, que é a questão do planejamento. A sistematização, a organização. A partir do momento que você organiza e sistematiza e planeja esse período que, de uma certa forma, não coincide nem sempre com as férias dos pais e as férias escolares, para que possa organizar melhor. Organizando de tal forma de que o pai e a mãe possam buscar mecanismo, dependendo se os dois estão dentro do contexto laboral, porque nem sempre, às vezes o pai está trabalhando e a mãe está em casa, às vezes a mãe está trabalhando e o pai está em casa, ou os dois estão trabalhando. Então, quando isso acontece, o que fazer? E aí vai depender muito das classes sociais, do poder aquisitivo de cada porque família. nem todos podem mandar para a colônia de férias, ou Exatamente. casa da avó ou tia. E às vezes existe uma complementação da ajuda de familiares. Assim, nem todo mundo tem condições de estar em colônias, como você bem colocou. Então, como eu posso, então, sistematizar uma atividade ou organizar a vida dos meus filhos, quando eu estiver ausente desse processo, seja com a ajuda da avó, do avô, do irmão mais velho, do tio ou da tia. E quando também isso não tem, né? Então, como a gente pode pensar em tudo isso? Por exemplo, eu moro em condomínio. E lá eu sei que existem outras crianças no condomínio. Então, eu articulo juntamente com os pais. Alguns pais, em alguns momentos e períodos, eles estão tranquilos em sistematizar uma atividade ou um projeto lúdico dentro do condomínio. A gente reúne esses pais que têm alguma coisa em comum, que têm filhos e que realmente têm essa mesma demanda nossa, e a gente organiza atividades e planejamento onde algum pai se responsabiliza em uma organização de atividades enquanto outros pais estão ausentes. Isso vai depender também dessa relação afetiva e de confiança que a gente tem em pessoas que moram no mesmo condomínio ou na mesma rua. Assim, se planejar e organizar com essas pessoas e que eles sejam protagonistas desse planejamento coletivo, nós somos capazes, com baixo custo, com investimento muito barato, usando materiais alternativos, usando a criatividade, fazendo uma planificação de atividades de jogos motrizes, de jogos populares, jogos tradicionais, trazendo isso tanto para dentro do condomínio ou para a rua, caso a rua seja segura. Professor Marcos, o senhor está falando num condomínio. Eu queria saber a criançada da periferia. Ah, sim. Olha, antigamente, eu me lembro muito bem que a rua era a extensão da minha casa. Eu brincava na rua, eu e meus irmãos, uma família de 9 irmãos. Então, assim, todo mundo brincava com todo mundo, as gerações... Bola, pipa, soltar peão, pera, uva, maçã, pega-pega, esconde-esconde, jogo de caça ao tesouro. Então, a rua era o melhor ambiente de expressar a nossa ludicidade, diferentemente de hoje, onde a rua é terra de ninguém, onde a rua tem a insegurança, onde a rua passa a ser um lugar estranho, um lugar onde a gente tem que preservar a integridade física, biológica, tá, de nossas crianças. Então, brincar na rua hoje pode ser um grande problema. Lógico, a rua, a gente tem que concorrer o espaço de rua com os veículos, né? Concorrer com a questão da insegurança pública. Então, esses são elementos que às vezes nos deixam um pouco preocupados em liberar as nossas crianças para brincar no meio da rua. Mas a rua ainda é uma melhor opção de viver experiências lúdicas. Tem uma pesquisa recentemente feita bem interessante sobre qual é a melhor opção: jogos tradicionais, brincar na rua, brinquedos tradicionais, ou jogar de DDR ou assistir televisão. E hoje a gente tem uma pesquisa feita com um grupo de professores de educação física que ainda a melhor opção de trabalhar a parte cardiovascular, a parte respiratória, a questão do estímulo motriz, é ainda o jogo tradicional. Mas se a gente não tem um jogo tradicional, uma rua para brincar, a melhor opção é jogar videogames. Porque ela é menos ruim do que só assistir televisão. Então, até nisso, nós temos que nos preocupar dentro de um planejamento de atividade dentro do condomínio ou dentro da sua própria casa. Doutora Ana Letícia, ele falou em videogame para as crianças. Ele falou também que na periferia a turma ainda continua jogando bola, Continua. a amarelinha, né, aqueles que desenham lá na terra, aqueles quadrinhos e tudo. E eu pergunto à senhora, como é que fica a criançada, por exemplo, a sua criançada que mora em edifício, em casas luxuosas, em que os pais colocam o quê? Computadores, né? Computadores, smartphones, tablets. Quer dizer, isso não constitui um perigo para as crianças, principalmente a internet?
Sim, as pesquisas atuais demonstram que os aparelhos eletrônicos, televisão, tablets, smartphones, eles são estimulantes do cérebro. Então, esses são riscos usados em demasia para a saúde das crianças. Existem até os alertas nos manuais desses equipamentos, que eles não devem ultrapassar ao máximo 2 horas por dia. E aí eu gostaria, complementando a fala do professor, lembrar que nós temos também outras possibilidades de interação entre amigos que moram distante. Então, os pais, estando ausentes, podem marcar, por exemplo, ou o filho vai para a casa dos colegas, ou o colega vem para a casa deles, faz aquele dia. As meninas gostam muito do dia do salão de beleza, né? Os meninos, o dia dos games, não propriamente só os videogames, jogos eletrônicos, mas os jogos de tabuleiro. Nós não podemos esquecer o xadrez, a dama, são jogos muito criativos e que as crianças hoje quase não sabem jogar, estimular esse tipo de jogo. Então, eu creio que atividades complementares, mesmo sem a presença dos pais, é possível, sem um custo alto, né? Basta um planejamento e que a gente saiba que tudo que você faz com a criança que tem envolvimento e empolgação, a criança abraça com total veemência aquilo que você está querendo colocar. Por exemplo, uma mãe chega e diz assim: olha, hoje nós vamos fazer algo que não tem lugar nenhum. Não vamos encontrar, não vamos comprar, porque nós vamos fazer em casa. Aquilo já é suficiente para que a criança se envolva, né? Então, elas podem fabricar fantasias com restos de roupas velhas que não vão ser mais usadas. Podem ser feitas máscaras de super-herói para as crianças pequenas. Podem ser feitos ateliê de arte. Você espalha o papel, espalha a tela, vai pintar com essa criança. Isso aí pode ser feito qualquer hora do dia, mesmo à noite, quando os pais chegam. E eu costumo também lembrar que mesmo os pais trabalhando, nós temos pessoas responsáveis, adultos que ficam com essas crianças. Então, é possível inserir a criança na rotina de casa, nas férias, porque eu creio que mesmo de férias, a criança precisa de rotina, ela tem que ter um horário de se alimentar, ele tem que ter um horário de dormir. Não é porque ele está de férias que ele pode dormir qualquer hora, porque não tem nada para fazer no outro dia. Tem muitas atividades para fazer. Então, precisa manter essa rotina. Mesmo os pais os pais, que eu digo, homem e mulher, trabalhando? Sim, porque se a criança está em casa, e eu até nem aconselho que façam colônias de férias, as crianças que têm uma condição social melhor, porque eu acho interessante que elas se afastem desse ambiente de brincadeiras prontas, né? De algo já, por exemplo, colônia de férias na própria escola, onde ela já passa o ano inteiro, como eu enfatizei Eu no pergunto, início. colônia de férias ainda é viável? Olha, eu diria em último caso, quando você não tem outras possibilidades, quando você não tem um adulto que fique com aquela criança, não tem realmente avós, tios e familiares. Eu acho interessante que a criança, no brincar e nas experiências do dia a dia, que ela desenvolve o cognitivo, o emocional, e como ela já passa um tempo muito grande na escola, seria interessante ela se ausentar desse momento e criar outros momentos dentro da família. Professor, as crianças perderam o gosto por aquelas nossas brincadeiras quando nós éramos crianças, da bola, da amarelinha, do peão, aquilo que nós conversamos. E foram agora para o computador, para os smartphones, para os tablets. Por que essa mudança? Porque isso aqui eu acho que era desde os anos 80, né? Essas brincadeiras que eu estou falando aqui para vocês. Qualquer coisa me corrijam. Não, essa brincadeira, se a gente pensar bem, veio da Roma Antiga, Grécia Antiga, Idade Média, século X, muito tempo. Na realidade, as crianças gostam de brincar brincadeiras populares e jogos tradicionais. A forma é como nós oferecemos essas brincadeiras com novas facetas, né? Com novas interfaces. Então você pode... hoje, caça ao tesouro no noturno lá em casa eu faço com minha filha. A gente faz festas e eventos de pique-esconde, pega-pega, polícia e ladrão, e isso ainda é vivo na memória deles quando é oferecido. Assim, se você perguntar a uma criança entre a opção de ficar em casa assistindo televisão ou jogando um PlayStation ou inbox ou qualquer coisa, e você brincar com ele, ou brincar com um adulto, ou brincar com outra criança motrizmente, ou mexendo com fantasia, ou com jogo de tabuleiros, ou com bloco de construção, eles vão optar. Com certeza vão optar.
eles vão se distanciar da televisão, vão se distanciar do videogame, vão se distanciar do seu smartphone, do seu celular e vão brincar intensamente se a gente oferece isso. Eu acho que a forma como você oferece essas brincadeiras tradicionais, essas brincadeiras que nós vivenciamos nas ruas e nas praças públicas, são fundamentais. Mas outra coisa importante dentro das férias escolares é a forma como a cidade se planeja e como a cidade, quando eu falo cidade, a cidade de Fortaleza está sistematizada e organizada através das instituições públicas e governamentais, como eu ofereço um planejamento de férias na área de arte, cultura e apropriação de espaços urbanos. Como é que eu posso me apropriar dos espaços da praça pública? Como é que estão sendo estruturados os espaços urbanos da cidade para que as famílias e para que as crianças possam se apropriar de forma lúdica? Tudo isso, assim, não é só a família. A cidade ela tem que estar preparada, a cidade de Fortaleza, para que durante o período de férias essas crianças possam usar a cidade como um elemento importante, como um elemento lúdico importante de apropriação para brincar. E nem sempre isso acontece nas políticas públicas do nosso país. Você é apaixonado por jogos, pelo lúdico. Sou. Quando foi que começou essa paixão? Olha, eu falei que vim de uma família muito grande, de 9 irmãos, e brincar entre a gente era uma coisa especial e ímpar, né? Única, né? Então, eu sempre brinquei com os meus irmãos, sempre brinquei com os meus primos, sempre brinquei na rua, eu sou de Senador Pompeu. E brincar na rua era uma coisa maravilhosa, né? Era uma coisa, e que fosse assim, continua sendo. Então, ao longo da minha vida, eu sempre estive próximo à questão da cultura lúdica e do jogo. Como eu também já fui jogador profissional, já joguei muito tempo da minha vida. Como é? Jogador profissional? De futebol de salão, de futsal, durante um longo tempo da minha vida, graças ao esporte, ao jogo. Eu tive possibilidade de conseguir muitas coisas importantes na minha vida e entrei na educação física. E aí eu comecei a perceber que dentro da educação física existia uma área que não era apropriada pela educação física, que era a cultura lúdica e o jogo. Era muito apropriada pela psicologia e pela pedagogia. E aí eu comecei a estudar. Eu fazia coleção de brinquedos e de jogos. Hoje, no Museu da Infância e do Brinquedo, eu tenho mais de 5.000 exemplares de brinquedos e jogos que eu recebi de colegas, que eu guardei durante 30, 20 anos, que estão lá expostos no Museu da Infância e Brinquedo da Universidade Federal e são todos meus, da minha coleção pessoal. E eu tenho muitos jogos de tabuleiro. Você doou? Ainda não doei, porque eu tenho ainda um carinho muito próximo desses brinquedos, mas é uma tendência natural de eu ceder o acervo meu para o Museu da Infância e do Brinquedo. Mas como outras pessoas doaram seus jogos para o Museu da Infância e do Brinquedo. E hoje eu tenho muitos tabuleiros que eu uso dentro da minha própria casa com minhas filhas. Esses tabuleiros, eu ouvi falar que você tem mais de 5.000 tabuleiros. São board games, são jogos da década de 90 para cá, que são impressionantes, que vão desde os jogos de oposição a jogos de cooperação. Aí trabalha com jogos da Idade Média, RPG, jogo de cartas, jogo de jogabilidade de dados, enfim. E hoje nós fizemos um encontro de board games na UFC, que participou 2.000 pessoas. Tu sabe o que é receber crianças de 7, 8, 9 e pessoas de 60, 70, enfim, jogando jogos de tabuleiros, como foi colocado por ela. E isso é uma forma da gente atrair as crianças para uma outra forma de brincar, que não é só o videogame, não só tem a televisão, tem outras formas da gente se relacionar ludicamente entre nós. E agora eu converso com Israel. Qual o mais complicado em aprender a tocar? Bom, eu acho que tanto tocar como qualquer projeto que você escolha para a sua vida, o importante é a sua vontade, né? Uhum. E eu tive a felicidade, já que o tema... A tônica está falando bastante sobre férias, né, infantil. Eu aprendi ainda criança a música, então até hoje para mim é uma brincadeira trabalhar, entendeu? Eu me divirto trabalhando. Eu tô administrando essa carreira solo, é um pouco doloroso, muito trabalho, são vários fatores para se trabalhar, mas é com muito prazer, muita satisfação. Por exemplo, ser convidado para vir seu programa hoje é uma felicidade, é um presente. Projetos para 2015. Agora em janeiro já estou lançando o meu primeiro álbum inédito, totalmente inédito. E durante o decorrer do ano vamos ver se rende a gravação de um segundo DVD, eu não sei ainda, um clipe, vamos vendo. Título do trabalho? Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Vamos de música, Israel? Vamos lá. Quis você pra mim, meu brinquedo, meu anjo querubim, meu segredo guardado só pra mim, meu amor mais novo.
Até de tanto amar, fiz também algo pra gente ninar. Uma criança pra gente adorar, tudo no sufoco. Se você não gosta mais de mim, vem dizer que eu não soube dar amor e achar que a vida é mesmo assim. Cada um leva um barco sofredor, meu baião, coração. Arranque essa dor no meu peito pra eu não chorar, meu baião, coração. Arranque essa dor no meu peito pra eu não chorar. Eu comprei sururu, camarão, fiz batida de caju, dancei baião e até maracatu pra te fazer feliz. Eu fui até Natal, Salvador, Paraíba, Macapá, em Belém você quase passou mal, eu te fiz feliz. Se você não gosta mais de mim, vem dizer que eu não soube dar amor e achar que a vida é mesmo assim. Cada um leva um barco sofredor, meu baião, coração. Arranque essa dor do meu peito pra eu não chorar, meu baião, coração. Arranque essa dor do meu peito pra eu não chorar. O Entre 10 vai para um rápido intervalo e voltamos já já. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Último bloco do Entre Ideias, hoje dando dicas importantes para os pais que não sabem como ocupar o tempo dos filhos na época das férias. Que jogos você recomenda para a criançada? Olha, a gente sugere uma série de brinquedos, jogos e brincadeiras que podem ser utilizados não só dentro de casa, em condomínio, em parques públicos, em espaços públicos e também até na própria rua, se assim for possível. A gente poderia, por exemplo, um dia eu fiz um jogo bem interessante, que você pega aquele esponjado de piscina, que é o espaguete, você corta no meio e você faz duas fileiras onde você pode soltar uma bolinha de gude com a saída e chegada. E aí você faz um jogo muito simples de competição, por exemplo, de oposição. Quem chega à esfera de vidro que chega primeiro lá embaixo no final. Um brinquedinho simples que você faz dentro de casa. Outro, você pega tipo barbantes ou cordões e você organiza, tipo, se você está na varanda da tua casa, bota um monte de barbantes cruzados em forma de teia de aranha e as crianças vão fazer de conta que são autoespionagem. E isso é bom que seja noturno, com lanternas. E aí eles não pode tocar nas linhas de fio, porque são feitos de laser e pode soar o alarme, então não pode, eles são espiões altamente qualificados, e aí você entra no jogo de imaginação e no jogo simbólico. E são brincadeiras que é feito, aí trabalha a habilidade motriz, que ele tem que passar por essa teia de aranha sem tocar nos fios de cordão. Você pode, por exemplo, pegar um balão, uma bexiga, colocar uma linha de um lado para o outro amarrada em sua casa, botar um canudinho, adesivar no balão e você soltar o balão e fazer uma corrida de balão. Então assim, você pode fazer de tirar o alvo, jogo de tabuleiro, bloco de construção. Você pode colocar dentro dessas propostas de atividades, tipo gastronomia lúdica, que até a doutora já colocou, a questão da culinária infantil de forma lúdica. Você pode fazer passeios, cinema, cine pipoca, leitura coletiva, desenhos, colagem, bricolagem, trabalhar com material reciclado, tampinha de garrafa, enfim, tubo de desodorante. Tem muita coisa que pode ser pensada e criada. Qual a idade recomendada para permitir que elas acessem esses aparelhos tecnológicos, doutora? Olha, isso depende muito do contexto histórico e cultural,
de cada civilização, mas eu acredito assim que cada vez mais cedo essa demanda tem aparecido. E não vamos tirar também o mérito desses eletrônicos. Eles têm estímulos importantíssimos para o processo de aprendizagem, eles desenvolvem muita atenção à concentração, eles desenvolvem também a noção de espaço, memória. Então, crianças pequenas que ainda não sabem nem ler, nem escrever, mas já sabem mexer nesses componentes eletrônicos. Só que como estamos conversando aqui hoje, eu penso que a gente tem que evitar esses componentes em demasia, que isso não seja o foco, não esteja em primeiro plano, tá? Então, eu acho importante que atividades outras, infinitas, aí como o professor está falando, nós estamos discutindo aqui, sejam priorizadas. Inclusive, tem pais que estão fazendo suas atividades em casa, né? E os filhos atrapalhando, né? E para não atrapalhar, eles... Não, pera ainda, meu filho, vem aqui para o computador, para a internet. Isso não constitui um perigo, não? Porque isso é uma coisa, né? Que realmente acontece. Eu me lembro que antigamente não era que a mãe dizia, ia aperrear a mãe na hora que estava lá cozinhando, a mamãe, a minha irmã mais velha. Teodorico, vai brincar no meio da rua, vai pra rua. Aí hoje você falando isso, o menino, não, me aperrei, vai brincar com o seu tablet, vai pro computador. Assim, vai pra internet. Vai pra internet, vai ver televisão, quer dizer, eu quero que você não me perturbe. Então, assim, como muda, né, as relações? Doutora? Isso, por isso que eu falei da questão da disponibilidade no início do programa. O pai precisa estar disponível para estar com essa criança e criar atividades. Não podemos esquecer, nós não tocamos aqui no assunto ainda, acho que seria importante a questão hoje da sustentabilidade também, a educação sustentável dessas crianças. Então, por exemplo, uma criança dentro de casa, ela pode fazer a coleta seletiva da produção do lixo daquela família, né? Você pode, desde crianças pequenas, produzir desenhos. Aqui, evite o desperdício de água, vamos colar aqui, perto da torneira. Evite o desperdício de energia, vamos fazer um desenho. O pai escreve logo abaixo, cola lá. Né? Então, fazer, mesmo os que moram em apartamento, que é o mais comum hoje, podemos fazer jardineiras de hortas, cultivar ervas. Né? Na escola onde eu trabalho, nós temos hortas e é a atividade que os meninos têm mais prazer. Isso desenvolve muito a responsabilidade dessas crianças, não só o cuidado consigo, mas com o meio ambiente. A gente não pode esquecer esse tema muito importante. É um período legal para incentivar a leitura? Sim, fundamental. Né? Eu costumo dizer que as férias elas precisam ter o complemento do aprendizado, a continuidade do aprendizado que é feito na escola. E nós certo? tivemos agora, aí foi a Bienal do Livro, com uma grande visitação do público infantil. Teve um andar especialmente para a literatura infanto-juvenil. E hoje nós temos as livrarias de Fortaleza, que, por sinal, são espaços de encontro e de aproximação de pré-adolescentes e adolescentes. Então, muitas livrarias de Fortaleza hoje já possibilitam esse encontro e a literatura infanto-juvenil é fundamental que leia. Tem encontro de semideuses, que por sinal minha filha participa e organiza, onde a gente consegue encontrar no Parque Adair Barreto, por exemplo, a participação de 800 pré-adolescentes, que vai de tanto crianças como pré-adolescentes, sistematizando, organizando, sem a participação do governo estadual ou municipal, simplesmente pelo desejo de pais e deles mesmos de se encontrar através da literatura infanto-juvenil. Como passar o hábito da leitura para a criança, que eu acredito que é fundamental, né? Até para a volta delas para a escola. Olha, eu vou responder por mim, porque eu tenho lá duas filhas que leem e são consumidoras assíduas. A minha filha lê aproximadamente 100 livros por ano. Como é a história? 100 livros por ano, aproximadamente, a Vitória lê. A pequena está no... Hoje, a minha filha me pediu de presente, de 9 anos, ler a autobiografia de Nelson Mandela, que é um livro de 800 páginas. Então, assim, hoje a gente senta, a família, eu, minha esposa, talvez por sermos professores universitários, e o hábito da leitura faz parte do nosso cotidiano, isso também ajuda bastante, facilita, porque nós lemos muito, estamos lendo sempre, quase todo dia, e às vezes se reúne na cama ou no sofá. Cada um vê a sua literatura, o seu livro que mais encanta e gosta, e a gente começa a ler, e esse hábito é desde bebê. Então hoje a gente vê, a minha filha tem um círculo do livro, faz esse encontro de semideuses, os encontros na Livraria Cultura, e tudo isso sistematizado e como ela, tem milhões de jovens que também gostam disso. Tem jovem que gosta de esporte radical, skate, andar de bicicleta, ir para a praia. E tem um grupo de adolescentes que às vezes são deixados de lado por hábitos da leitura e que ficam excluídos de um processo de políticas públicas de lazer. E aí é uma coisa que a gente tem até que repensar
dentro das cidades brasileiras. E eu acho que a literatura é fundamental e é importante, e as férias é um momento muito propício. O professor falou uma coisa interessante, eu acho que o exemplo arrasta, né? E a gente costuma dizer isso, e se o pai e a mãe têm o hábito da leitura, isso vai acontecendo naturalmente com os filhos também. Então, precisa haver esse momento de valorização do livro, da leitura. Precisa haver uma preparação. Crianças pequenas, já existe o livro de plástico, né? Onde a criança toma banho, interage com o livro. Existem também contações de histórias especiais. Você pode pegar lençóis, monta cabanas, né? Olha, nós vamos ler hoje o livro na nossa cabaninha aqui, que nós construímos, no nosso castelo da Cinderela, né? Onde as meninas gostam muito. Ou então vamos agora a Caverna do Batman. Então, eles se envolvem muito. Como eu falei desde o início, a forma como você vai lidar com a criança, né? O tom de voz, a empolgação, isso faz com que as crianças se envolvam mais. E não pode ser diferente no hábito da leitura. Eu queria até acrescentar uma coisa importante. Hoje tem um piquenique literário que é feito pela Casa José de Alencar, que reúne mais de 1000 pessoas. E é um domingo de cada mês e vai intensificar agora nas férias, na programação de férias. E aconselho os pais a participarem. É muito incrível. Onde você vê crianças e famílias inteiras em piquenique literário. Pé do livro que tem lá, atividade de contação de história e muito mais. E o Museu da Infância e do Brinquedo, que vai estar funcionando como uma opção de tempo livre, de fazer uma proposta diferente, de trabalhar dentro do encantamento da história do brinquedo. Então, hoje, como essas estruturas e outras vão estar abertas durante todo o período de férias. Eu acho que, a princípio, um planejamento importante e uma opção de baixo custo, barato e gratuito, que vai estar sendo oferecido em vários cantos de Fortaleza. Isso é importante planejar e sistematizar. O que fazer quando as férias estão acabando? O que é bom não dura pouco? Como prepará-las para o retorno? Como eu já tinha enfatizado anteriormente, eu penso que a criança precisa de rotina mesmo de férias. Né? Então, se você mantém essa rotina no período de férias, horário de acordar, alimentar-se e dormir, você não vai ter, os pais não terão tanta dificuldade nesse retorno às aulas. Como eu falei também, as férias passam muito rápido, como é tudo bom, dura pouco, então a gente precisa estar atento a essa questão. Mas eu acredito que sempre mantendo o horário de dormir, um horário regular, onde todos vão dormir, e uma semana antes do retorno às aulas, acordando mais cedo, sempre meia hora mais cedo, até chegar no horário ideal, depende do horário de aula da criança. Mas independente de ela estudar manhã ou tarde, toda criança tem que ter um horário de acordar. Depressão pós-férias existe? Como Olha, evitá-las? Não sei bem se o termo seria depressão, mas uma melancolia sim, né? Um saudosismo muito grande. Isso mas aí existe. Na escola eu observo, trabalho com educação infantil, ensino fundamental 1, as crianças realmente voltam num ritmo muito lento, tá? Tanto que nos primeiros dias de escola a gente tem que ter uma tolerância maior em relação a como a criança vem, em relação ao sono da criança, o ritmo daquela criança para estar realizando atividades, as tarefas escolares, né, para virem cumpridas da forma mais adequada. Então, isso demora um tempo. Acredito que uns 15 a 20 dias no retorno às aulas é necessário para uma readaptação. Professor, eu queria até que vocês, porque o nosso programa já está quase terminando, quando as crianças voltam às aulas, a professora chega para elas e diz: faça uma redação do que vocês fizeram durante as férias. Umas dizem: eu fiz isso, fiz aquilo, fui ao cinema, viajei. E outras não tiveram essa oportunidade que anteriormente tiveram. Isso não mexe com o emocional da criança? Principalmente aquelas que não fizeram nada, ficaram em casa todas paradinhas lá, sem ter o pai sem ter condições de dar tudo isso para ela? Olha, isso depende muito da personalidade de cada criança, né? Tem criança que realmente observa o andamento das demais, o que eles vão compartilhar, outras nem ligam. Então, eu acredito que, no geral, elas, dentro da particularidade, da convivência delas, sempre tem algo a valorizar. Sua mensagem, por favor. Pronto, eu gostaria, sim, de dizer que os pais estejam atentos a essa questão da formação dos filhos e que as férias é um momento importantíssimo para esse processo, porque os laços afetivos, eles são estreitados durante as férias. Valorizem esse momento para estar com os filhos de vocês e passar valores humanos para eles, porque todo pai quer o quê? Formar cidadãos do bem.
Então é através desse contato que isso será possível. Doutor Marcos Teodorico, Eu mensagem? queria encerrar que brincar é uma forma de viver, é uma forma de suavizar as relações entre as pessoas. Eu acho que é brincando que a criança aprende, é brincando que a ciência reconstrói, é que a criança consegue compreender tudo isso que está acontecendo no seu dia a dia, no seu cotidiano. Eu acho que a gente deve valorizar o brincar com uma riqueza, com uma complexidade que ele é. A gente não pode negar à criança o direito de brincar, que é um direito não só da criança, de todos nós que estamos aqui presentes. Nossa entrevista vai ficando por aqui. Obrigado aos nossos convidados pela presença e pelas dicas importantíssimas que com certeza vão salvar muitos pais e as feras dos pequenos. Obrigado ao professor Marcos Teodorico Almeida, coordenador do Laboratório de Brinquedos e Jogos da UFC, e a psicóloga e psicopedagoga doutora Ana Letícia Nunes. Obrigado também ao sanfoneiro Israel Souza. Deixe seus contatos. Quero agradecer pelo convite, dizer que eu estou sempre à disposição, sempre que precisar. E eu queria agradecer também esses músicos que vieram gentilmente me acompanhar, o Raul Rocha, sanfoneiro também dos Moringas, e o Walter Xavier, um dos maiores zabumbeiros e bateristas aqui da nossa cidade. E o meu telefone é 85, Fortaleza, 8559-9001, 8559-9001, e o site Israel Souza com s.com.br. E a você que está em casa, obrigado pela sua audiência. Até a próxima semana, se assim Deus permitir. E não esqueça, gosta de ver algum tema sendo debatido aqui no Entre Ideias, mande sua sugestão para o e-mail entreideastv@hotmail.com. Se preferir, ligue no DDD 85 para 9749 1799. Participe. Se você quiser rever esta entrevista, é só acessar nossa página no Facebook Entre Ideias TV Ceará. E a gente se despede com o sanfoneiro Israel Souza. Até o nosso próximo encontro. Nos braços de uma morena eu quase morro um belo dia. Ainda me lembro meu cenário de amor. O lampião aceso, um guarda-roupa escancarado, vestidinho amassado debaixo de um batom. Um copo de cerveja e uma viola na parede, e uma rede convidando a balançar. Do cantinho da sala, um rádio a meio volume, um cheiro de amor e de perfume pelo ar. Numa esteira, o meu sapato pisa no sapato dela. Em cima da cadeira, aquela minha velha cela, ao lado do meu velho alforje caçador. Que tentação, minha morena me beijando feito abelha, e a lua malandrinha pela brechinha da telha fotografava o meu cenário de amor.